Eu quero saudar você nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus é vivo e poderoso. Eu tenho a grata satisfação de falar com você nesta manhã. E, amados irmãos, eu gostaria de encorajá-los, sinceramente no meu coração, os irmãos a servirem a Deus com toda a sua força. Paulo escreveu a Tito no capítulo 2 do livro de Tito, versículo 13, ele disse: aguardando a bendita esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isto, amados irmãos, é que nós esperamos, é a esperança da igreja e é a esperança de todos nós, a esperança de nossa família, é a esperança de alcançar a nossa salvação, a vida eterna, a incorrupção, de sair dessa situação que nós vemos de corrupção, de maldade, de tantas coisas que nos rodeiam, de ver nossos filhos e aqueles que têm os seus netos, de ver os seus netos alcançar essa salvação, como Moisés, amém, que pelejou e alcançou esta salvação. Então eu queria encorajar você, irmãos, em alguns pontos, brevemente, você a servir a Deus e prosseguir na sua fé, na sua esperança, no poder do nome de Jesus, na esperança que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12 do livro de Romanos, ele disse no versículo 1: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Amados irmãos, amém? Paulo escreveu aqui dizendo para nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, irmãos, nós precisamos manter nosso corpo em santificação, em santidade, preservando, amém, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, sabendo que nós somos separados e consagrados ao Senhor, nós somos sacerdotes de Deus. Então, Paulo está dizendo, apresenta, irmãos, isso em todo momento, mas nós temos também os nossos cultos. Irmãos, eu queria convocar você para você manter sua fidelidade a Deus, participando ativamente dos cultos. Nós temos culto terça e quinta às 20 horas e temos culto aos domingos 19 horas. E também temos orações segunda, quarta e sexta às 15 horas aqui no templo, amém? E você, irmão, precisa assumir um compromisso. Assuma um compromisso. Irmão, Jesus está de fato voltando. O Senhor Jesus vem. O arrebatamento da igreja é iminente. Irmãos, que está tudo se preparando para as profecias máximas da palavra de Deus se cumprirem. Irmãos, e tudo que o Senhor Jesus nos disse vai acontecer, porque Ele é o Senhor e o reino de Deus está sendo implantado nesta terra através dos seus fiéis, dos seus servos, homens e mulheres que têm comunhão com Deus. Então, seja fiel, assuma um compromisso com Deus. Irmãos, também Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, ele disse assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, e aquele dia está chegando, e Paulo disse, não deixe a sua congregação. Quando aquele dia estiver se aproximando, não deixe de congregar. Irmão, você um dia se arrependeu, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, recebeu o Espírito Santo, começou a viver uma vida de santidade. Irmão, agora não é hora de parar.
Agora é a hora para nós nos levantarmos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, assuma o teu compromisso com Deus. Quando você congrega, quando você vem à casa de Deus, você encoraja outras pessoas também a servir a Deus. Irmãos, é tempo de nós continuar evangelizando, continuar ganhando almas, continuar falando de Jesus, continuar, irmãos, evangelizando. Tanto o culto aqui na casa de Deus, se for um culto no lar, se for um culto familiar, irmãos, vamos buscar Deus, vamos, irmãos, incentivar nossa família a adorar a Deus. Irmãos, vamos encorajá-los. Também, irmão, assuma o seu compromisso de congregar, irmão, de ser fiel. A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é: assuma o seu compromisso financeiro. Irmãos, nós precisamos, irmãos, a obra precisa, nós ainda estamos pagando aqui, amém, parcela ainda da nossa construção, da parte do forro que nós colocamos. Então, irmãos, cada um de nós sabemos que essa obra é de Deus, não é do homem. Então, vamos assumir nosso compromisso financeiro. Irmãos, se você trabalha, seja fiel dizimista. Se não trabalha, procure devolver seu dízimo. Vamos buscar, irmãos, acertar aquilo que nós precisamos acertar com Deus e colocar. Seja ofertante. Irmãos, mesmo aquele que não trabalha fora, separe uma oferta em algum momento para trazer à casa de Deus. Separe algo, irmãos, um sacrifício para você largar no altar de Deus e glorificar o Senhor, honrar. Irmãos, ainda, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que os obreiros, os que pregam a fé, devem viver pela fé. E nós sabemos, irmãos, que os pastores são sustentados por recursos que entram na igreja, mas ainda assim, quando nós ofertamos, nós estamos ofertando para Deus. Irmãos, é Deus que nós estamos honrando, é Deus que nós estamos exaltando. A nossa devoção e a nossa alegria ao ofertar é a Deus. Olha o que diz livro de 2 Coríntios, capítulos 9, versículos 6. Mas digo isto: o que semeia com escassez, ou o que semeia pouco, ceifará escassamente. Agora, e o que semeia com generosidade, também ceifará generosamente. Cada um dê como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao doador alegre. Irmãos, outra tradução diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, irmãos, eu queria incentivar você, amém, você trazer a sua oferta, trazer o seu louvor à casa de Deus, seu dízimo, sua oferta, seu voto. No capítulo, lá no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que se tu votou, cumpre aquilo que tu votou, porque Deus não se agrada de tolo. Então, se tu votou, cumpre. Mas a palavra de Deus aqui, quero ler numa outra tradução, que diz esse mesmo versículo em 2 Coríntios 9, diz assim, ó: eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, irmãos, vê que nessa passagem tem uma promessa de vida eterna. Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, Jesus disse: não ajunteis tesouros, ele disse, mas ajunteis tesouros nos céus, onde a traça não corrói, os ladrões não minam e roubam. Irmãos, não tem juro, não tem, irmãos, nada pode tirar. Então, irmãos, eu queria encorajar você, mesmo aqueles que contribuem para você, quando você contribuir, dizimar, faça isso com alegria. Irmão, sabendo que você não está, o que você está largando no altar, não está largando para o pastor. Você está obedecendo a palavra de Deus e você está honrando ao Senhor. Então, eu queria encorajar você, irmão, ser fiel, irmão, santifique a sua vida, amém? Nas redes sociais, não esqueça que o nosso padrão de santidade no vestir é também nas redes sociais, quando nos apresentamos, irmãos, é também no nosso falar,
irmãos, se tiramos foto, nós precisamos, irmãos, de manter uma vida santa. Tiramos foto para postar em alguma rede social, não podemos esquecer que nós ali estamos testemunhando, estamos pregando com a nossa vida, estamos anunciando Jesus, estamos falando que existe um único Deus verdadeiro que se revelou a nós, irmãos, que é invisível, que é Espírito, mas que se manifestou em carne, como diz em 1 Timóteo 3,16, e diz assim: e evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e recebido acima na glória. Grande é o nosso Deus. Portanto, quero encorajar você, amém? Tome posição diante do Senhor. Apresenta-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Te coloca, o homem é falho, nós somos limitados, nós somos fracos, mas nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus que nos ama. Quero encorajar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa essa palavra, que o Senhor te abençoe neste dia, no poder do seu santo nome. Em nome de Jesus.